A dialética de autoridade, obediência e comando cativou os filósofos durante séculos. Duas citações. Uma de Friedrich Nietzsche, que diz: "Aquele que não pode obedecer a si mesmo será comandado", e a outra, de Solon, o antigo legislador ateniense do século VI a.C.: "Aquele que aprendeu a obedecer saberá como comandar", fornecem uma estrutura intrigante para explorar essa dialética. Apesar do abismo temporal, esses filósofos se envolvem em um diálogo que ilumina nossa compreensão da individualidade, autoridade e dinâmica de poder. A profunda interação entre a filosofia de Nietzsche e a tradição intelectual grega fornece um rico contexto para interpretar essas afirmações. Nietzsche, inicialmente filólogo clássico, tinha uma profunda reverência pela filosofia e culturas gregas. Ele considerava os gregos, principalmente os filósofos pré-socráticos, como epítomes da criatividade, força e sabedoria humanas. Nietzsche tinha uma profunda admiração pelo conceito grego de arete, geralmente traduzido como excelência, que significa a realização de todo o potencial de alguém. Essa busca pela excelência ressoa fortemente com a filosofia de autossuperação e autocriação de Nietzsche, encapsulada em seu conceito de Übermensch. O Übermensch nietzschiano representa um homem que conquista suas próprias limitações, dominando a si mesmo, afirmando assim sua vontade sobre o mundo externo. Essa personificação do triunfo pessoal e da autorrealização simboliza a realização final da arete. O ideal aristocrático grego, valorizando virtudes como coragem, honra e destreza intelectual, ressoou em Nietzsche. Este nobre espírito se conecta com o conceito grego de agon, a luta competitiva que leva à excelência. A filosofia de Nietzsche, embora profundamente inspirada pela tradição grega, transgrediu além da mera imitação, criando uma reinterpretação matizada infundida com suas ideias sobre vontade, poder e a natureza de ser e tornar-se. A afirmação de Nietzsche, "aquele que não pode obedecer a si mesmo será comandado", encapsula sua filosofia da vontade de poder e coloca em primeiro plano o ato de auto-obediência como uma manifestação de força, uma autoafirmação que equivale e exerce o poder. Para Nietzsche, o eu que comanda o eu que obedece são facetas de uma mesma entidade, corporificando uma intrínseca dinâmica interna de poder. Essa dinâmica de poder é fundamentalmente sobre maestria e força. A capacidade de se controlar é uma afirmação de força pessoal, uma prova do poder individual de alguém. Por outro lado, deixar de se afirmar, de obedecer a si mesmo, resulta em subjugação a comandos e valores externos, uma rendição ao poder pessoal e uma afronta à vontade do poder inerente à vida na perspectiva de Nietzsche. Outro conceito nietzschiano essencial a considerar é o pathos da distância. Essa noção refere-se à separação emocional que Nietzsche acreditava ser necessária entre o alto e baixo, o nobre e o comum, uma separação nascida de valores e conquistas superiores. Fortemente influenciado pelo ethos aristocrático grego, Nietzsche considerou essa distância emocional um componente integral da jornada em direção à autossuperação e ao estabelecimento do Übermensch. Essa separação também é uma peça essencial da dialética comando-obediência. Aqueles que se conquistam e resistem a serem comandados por normas externas criam uma distância emocional que não apenas os separa do rebanho, mas também os capacita como autoridade para comandar, aumentando assim a iluminada complexa dinâmica da dialética. Em contraste, a citação de Solon, "aquele que aprendeu a obedecer saberá como comandar", introduz uma dimensão comunitária à dialética autoridade-obediência. Solon concebeu a sociedade como uma entidade viva e harmoniosa, onde o homem deve aderir às tradições ancestrais estabelecidas para promover um mundo equilibrado. Aprender a obedecer não é uma capitulação da individualidade, mas um ato de responsabilidade social. Além disso, por meio da obediência, compreende-se o tecido ético do comando, tornando-se capaz de comandar os outros. Apesar de suas diferenças, as perspectivas de Nietzsche e Solon não são mutuamente exclusivas, mas envolvem uma interação dialética. Eles refletem diferentes facetas da condição da humanidade. A ênfase na individualidade e na dinâmica do poder interior de Nietzsche contra a concentração na responsabilidade social e harmonia comunitária de Solon.
Ambas as perspectivas enfatizam o papel de obediência na compreensão do exercício do comando. Em suma, a filosofia de Nietzsche incentiva uma jornada em direção ao autodomínio e a busca do ideal grego de arete, manifestado no Übermensch. A sabedoria de Solon acentua a virtude social de obedecer às normas comunais, vitais para uma liderança eficaz. Essas perspectivas, apesar de suas disparidades, criam uma complexa dialética de autoridade e obediência, defendendo o equilíbrio entre autoafirmação e responsabilidade comunitária. Esse equilíbrio reflete uma interpretação moderna do nobre espírito grego incorporado no Übermensch. Assim, o diálogo contínuo entre Nietzsche e Solon, embutido na filosofia grega, continua a iluminar nossa compreensão da individualidade, autoridade e excelência.